Olá, todo mundo! Esse daqui é mais um episódio do podcast da Superlógica. Eu sou a Heloísa Kennerly, social media da Superlógica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as redes sociais podem ser uma grande oportunidade para administradoras de condomínios em meio a essa crise causada pelo coronavírus. Nós recebemos hoje o Beto Alves e a Sara Zimmerman, professores de Comunicação e Marketing da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, a ESANC, daqui de Campinas, e consultores também da Zimmerman Pro. Sejam muito bem-vindos, Sara e Beto. Olá, muito obrigada pelo convite, Heloísa. Oi, Heloísa, tudo certo? Obrigado pelo convite também. Bom, então, vamos lá, vamos começar. Agora a gente está vivendo uma situação bem atípica, totalmente anormal, com a pandemia do Covid-19. Grande parte das pessoas estão em casa, em vários países, todo mundo está vivendo um período de quarentena ou distanciamento social. E isso significa também que os condomínios agora têm muito mais gente dentro deles durante muito mais tempo. E daí a gente começa a ver surgir um monte de problemas que sobra para as administradoras e síndicos resolverem. E, bom, o que a gente tem visto é que muitas administradoras tiveram que cancelar assembleias e transferir atividades de escritório para home office. Então, venho aqui com os questionamentos para vocês. Como essas medidas de distanciamento social, elas podem se tornar uma oportunidade para as administradoras começarem a trabalhar mais sua presença digital? Em quais canais elas podem começar a pensar isso? Será que é o momento delas começarem a olhar com mais carinho para as redes sociais? O que vocês acham? O que você falou sobre esse cenário que a gente está vivendo, e a Sara deve concordar comigo também, é que, assim, num panorama geral, o digital ele vai virar o novo normal, né? Tudo que a gente falar de online ou por canais digitais, a gente vai dizer, isso é o novo normal e tudo bem, né? As empresas, as pessoas, elas estão se acostumando e tiveram um tempo de adaptação muito rápido agora, por conta dessa questão da pandemia, onde tudo acabou sendo migrado para o online, para o digital, né? Então, aí a gente tem aulas, a gente tem produção de conteúdo, a gente tem artistas, a gente tem uma série de questões ligadas a produzir conteúdo e conteúdos divulgados nas redes sociais, e internet e afins. E esse é o cenário que a gente tem. Quem se adaptar a esse cenário vai sair na frente. Então, penso que as administradoras de condomínio também precisam pegar carona nesse boom, né? Nesse boom aí de ferramentas digitais que estão à disposição e a possibilidade das pessoas também, as pessoas estão olhando com bons olhos para essas ferramentas, e como você bem colocou, Heloísa, é um momento que as pessoas estão em casa, né, a gente está falando aí de distanciamento, isolamento social, então é um cenário perfeito para responder a sua questão sobre canais, né? Quais canais, de repente, investir para se comunicar com essas pessoas, por exemplo. Vou deixar uma sugestão que eu acho que é o capítulo 0 dessa relação, né? Aproveitando que essas pessoas estão em casa, que a gente tem esse nosso público ali à disposição, penso que é o melhor momento para a gente fazer uma pesquisa de mercado, ali dentro do próprio condomínio, né? Então, talvez um formulário, criar algumas perguntas para entender quem é o público que a gente está falando, né? Porque dentro desse cenário de marketing digital, a gente costuma errar muito quando a gente lança a mão do achismo, né, Sara? Então, acredito que se você fizer algumas perguntas, ter um formuláriozinho, até para entender se essas pessoas elas estão mais no Facebook, se elas estão mais no Instagram, se elas estão acessando mais conteúdo de manhã ou mais à tarde, se elas estão em home office ou se elas estão de licença, entender qual é esse cenário, para aí sim pensar numa questão estratégica de aproveitar esse cenário e trabalhar a presença digital aí junto aos condôminos. Sara? Eu concordo plenamente, Beto. Eu acho que só para a gente pegar um gancho final ali do comentário inicial da Heloísa, poxa, a gente está passando por uma situação muito complexa, triste, e ao mesmo tempo, né, as empresas, o tempo todo tem que observar como é que elas podem, né, reagir a essa situação. A gente até provavelmente depois vai conversar um pouco sobre toda uma questão de gerenciamento de crise e tudo mais, mas em crises também aparecem oportunidades. Então,
A proposta aqui é que daí as administradoras como um todo vejam esse momento não somente para como é que eu vou administrar o meu relacionamento com o público, para de repente resolver problemas, já que a gente está na temática ou na situação de que temos mais pessoas nos apartamentos, né, as pessoas estão literalmente em casas e crises literalmente começam a aparecer, mas esse também é um super momento para aquelas que ainda não se digitalizaram, aquelas que ainda não propuseram um canal de comunicação digital, não só com ponto de contato dentro dos condomínios, por exemplo, né, os síndicos ou líderes dentro dos condomínios, mas também com os próprios moradores como um todo. E daí, Beto, gostei muito da sua sugestão de como começar, por onde começar, né? Porque é claro que é natural que uma administradora de condomínios, ou até uma imobiliária, ou em qualquer mercado, né, que se faça aí uma avaliação das boas práticas do mercado, ao mesmo tempo, tá todo mundo criando muito conteúdo para as redes sociais e não necessariamente seja o perfil de uma administradora de condomínio, não sei, fazer uma live, né, com uma dupla sertaneja, como a Ambev, por exemplo, está fazendo, né, de repente entender que tipo de conteúdo faz sentido para o público dela, se o público quer ou não receber esse conteúdo e de qual formato. Então, daí a sugestão do Beto é excelente no quesito de fazer uma pesquisa de mercado com o público-alvo mesmo, né, explicar tanto os pontos de contato dentro dos condomínios, mas também com os moradores em si, a proposta que a administradora teria, né, de conteúdo nesse momento digital, e então é importante que essa proposta, esse brainstorm de propostas, né, seja até realizado antes dessa pesquisa, mas a pesquisa em si vai responder qual é a melhor rede, qual é o melhor formato de conteúdo, né, qual é a melhor rede social, qual a melhor frequência, periodicidade de comentários, de posts, de compartilhamento de conteúdo, que formato de conteúdo o pessoal prefere mais, né, se a gente está falando de vídeo, se a gente está falando de texto, se a gente está falando de áudio. A gente, por exemplo, aqui está fazendo um podcast, faz sentido o podcast para o público, né, das administradoras? Acho que essa pesquisa, Beto, com certeza é um super ponto de partida. E complementando aqui, a gente está falando de isolamento e distanciamento social, né? E aí a gente está sugerindo aqui uma pesquisa, né? Então, a gente deixa claro nesse momento que é possível fazer essa pesquisa também com a utilização da internet, né? A gente, por exemplo, tem o Google nos ajudando aí com uma série de plataformas e ferramentas, e é possível você criar dentro do Google Forms um formulário com a quantidade de perguntas que você gostaria, perguntas com múltipla escolha, perguntas abertas, perguntas fechadas. Você vai gerar um link a partir disso e você pode mandar esse link através do WhatsApp ali dentro do condomínio para que a gente tenha um cenário que as pessoas respeitem essa questão do distanciamento social. Então você vai ter essa mensuração, você vai ter esse cenário de quem são as pessoas que a gente está falando, quem é o nosso público-alvo, porque acho que a partir desse momento que você souber o seu público-alvo, quem são essas pessoas, vai ficar muito mais tangível, vai ficar muito mais claro pensar em qualquer tipo de estratégia e diminuindo a margem de erro. Então, mantenham o isolamento e façam aí isso através da internet, tem várias ferramentas possíveis para isso. Perfeito. Sim, muito bem lembrado, Beto. Tudo que a gente falar aqui claramente deve ser feito tomando todo o cuidado de distanciamento social, sempre que possível por via digital. E uma coisa, antes da gente continuar falando sobre ferramentas e boas práticas, uma coisa que você apontou, Beto, na sua fala, é sobre a questão da pesquisa, de fazer uma pesquisa e conhecer seu público, vem muito de encontro ao que a gente tem ouvido e também é instruído sobre a questão de focar agora também no sucesso do cliente, em conhecer o seu cliente, em trabalhar relacionamento. Muitas empresas agora talvez não consigam realmente aumentar as vendas ou continuar se expandindo, então elas devem voltar mesmo o olhar para a sua base de clientes, para quem já está ali, sempre esteve, né? E já está ali na sua rede de contatos, quem já tem um relacionamento, que agora é o momento de mostrar que enfim, administradoras ou qualquer empresa está ali junto para ajudar mesmo o seu público, os seus clientes. E já tem pesquisa mostrando que na verdade, o público está esperando também esse tipo de movimento das Esse empresas. posicionamento, né? Muito legal Sim. você colocar isso, Heloísa, porque assim, a gente também tem que se basear no que como o mercado está reagindo a tudo isso, né? Principalmente nesse momento que as pessoas, os empresários e o mercado em si
está tateando, está se sentindo no campo minado, é legal olhar à sua volta e ver como que as pessoas estão lidando com isso. E o que a gente mais vê são empresas, o mercado publicitário como um todo, se posicionando no sentido de não é hora de vender, não é hora de marketing agressivo, não é hora de você ficar abarrotando as pessoas com campanhas de venda. É um momento para você se relacionar com as pessoas que estão ali no seu radar, as pessoas que são realmente seu público-alvo, tranquilizar essas pessoas e você se posicionar ali como um facilitador na vida dessa pessoa, né? Então, o que você, nesse momento, aí já jogando aí para as administradoras de condomínio, por exemplo, o que vocês podem fazer para facilitar, para sanar, para melhorar a vida de quem está, de repente, nesse confinamento, né, obrigatório aí dentro de casa, né? Então, a gente está falando de famílias nesse isolamento, a gente está falando de crianças que não estão tendo aulas em escolas, então elas estão ali em meio ao home office do pai, da mãe e todo mundo ali. Então, de repente, quando a gente começa a trabalhar essa questão do relacionamento em cima do que o meu público-alvo está necessitando ouvir, ler ou receber de conteúdo, fica muito mais fácil, e o meu público-alvo ele tende a me olhar com bons olhos, ele me olha como uma pessoa, ou como uma empresa, ou como uma marca que está realmente preocupada comigo, diferentemente daquelas empresas que estão se posicionando agressivamente do ponto de vista de marketing, que estão essa postura está pegando mal no mercado e elas estão gerando cases negativos aí, que é aquilo que a gente sempre fala, né? A história vai cobrar esse tipo de postura. Sim. E também pegando o gancho que, de novo, né? É uma crise o que a gente está vivendo, sim, mas também é uma super oportunidade. Heloísa, eu fico muito feliz que você traz esse tema, porque finalmente, né, assim, acho que nos últimos 10 anos, um pouco mais, o sucesso do cliente, enfim, a satisfação do cliente vem sendo um tema cada vez mais importante nas empresas, né? Antes, as empresas achavam que era só importante vender, no máximo oferecer um serviço simples de pós-venda e o relacionamento parava por aí. E, de repente, a gente tem as mídias sociais despontando como um super canal de relacionamento com o cliente e as administradoras como um todo parando para pensar, poxa, esse não é um momento apenas de comunicação, esse é o momento de eu explorar estratégias para criar um relacionamento, como o Beto falou, né, para que haja depois uma relação positiva de, poxa, aquela empresa, aquela organização esteve comigo naquele momento difícil, mas não só esteve comigo, mas conseguiu criar um canal de relacionamento. Esse é o momento da gente explorar aí a possibilidade de criar novos canais de relacionamento, novas pontes de relacionamento. Imagino que muitos moradores, por exemplo, né, de apartamentos nem têm motivação para ter um contato com uma administradora de condomínio e, de repente, vem aí essa oportunidade de explorar essas plataformas digitais como um todo para agregar para todo esse público que está em casa. Pegando o gancho nisso que a Sara falou sobre agregar, né, eu acho que é o momento do fator surpresa, sabe, do receber, do seu público-alvo, da sua audiência receber a sua marca de uma maneira positiva, de falar, nossa, eu não esperava essa postura agora, né, eu não esperava esse post, eu não esperava esse posicionamento. Então, nesse momento, como a Sara bem colocou, de crise, que é um cenário ideal para você criar perspectivas diferentes, o se posicionar dessa maneira mais empática, eu acho que empatia é a palavra, vai tornar essa relação muito mais confiável. E se eu confio na marca, na empresa, no produto ou serviço, fatalmente, no próximo capítulo em que a economia estiver ok, as pessoas estiverem mais seguras para qualquer tipo de relação ou transação comercial, é com aquela empresa que eu teci uma relação de confiança que eu vou fazer essa compra desse produto ou serviço. Sim, ou indicar, né, Beto? Acho que é importante também indicar essa administradora ou indicar essa empresa ou essa organização que gerou uma conexão muito legal para mim nesse momento tão importante, passa a ser aí um grande canal para sugestão para futuros clientes também.
Sem dúvida. E, Heloísa, pegando gancho nisso também que a Sara falou, a indicação é algo que vale ouro hoje, né? Nesse cenário de marketing digital, por exemplo, né? Então, o que eu tenho visto muito são pessoas postando nos stories, postando no Facebook sobre boas práticas, sobre posturas interessantes aí do que está rolando, do que as empresas estão fazendo. Então, com certeza, é também uma estratégia a ser explorada, né? Essa questão de pensar o que a gente pode fazer de positivo para os condôminos, por exemplo, e pensar que isso pode ser bonificado, como, de repente, alguém de um apartamento pode postar nas redes sociais, poxa, olha que legal essa estratégia que estão fazendo por aqui, isso é mídia espontânea, né? Isso vale ouro aí dentro desse cenário de relacionamento, dentro desse cenário de marketing digital. Sim, exatamente isso que eu ia falar já. O marketing por indicação de referência é super valioso, super efetivo. Lógico, a pessoa tem muito mais chances de fechar uma compra, de ir atrás de um serviço que alguém indicou, porque tem a confiança ali, a relação de confiança e credibilidade. Qual a realidade atual, né? Quem mora em condomínio só lembra da administradora na hora de pagar o boleto, ou às vezes nem isso, né? Ou para fazer reclamação, ou na hora que dá algum problema, então sempre vem uma ideia muito negativa. Muitas pessoas conhecem as administradoras de uma forma bem negativa mesmo. São poucas as que investem realmente em ações de convivência, como, por exemplo, promover food truck, promover atividades entre condôminos, ou promover mudanças que impactem de forma mais enfática, dia a dia mesmo. Agora, nesse momento que não tem mais como fazer festa de condomínio e provavelmente os problemas clássicos de garagem, de criança, de animal, Barulho. barulho, estarão bem mais latentes, bem mais evidentes. Também é o momento da gente de começar a botar a criatividade aí para construir esse relacionamento, para mostrar que existe e que tá junto ali da comunidade mesmo que administra. E o que você falou sobre essa relação que acaba sendo muito negativa é um olhar empático, como eu estou propondo aqui, como a gente está propondo, né? Porque, assim, se a nossa relação com o nosso cliente, ela só ocorre em momentos teoricamente negativos, que é a hora de pagar ou resolver algum problema, a gente tem um complicador aí, né? Eu preciso estar presente na vida dessas pessoas em momentos bons também, de jogar situações positivas, de participar ativamente da vida desse meu público-alvo, para que não fique só, por exemplo, a administradora de condomínio não vire um sinônimo na cabeça do condômino de algo ruim, de uma experiência ruim, porque senão ela vai sempre receber esse conteúdo que vai chegar da administradora como aos olhos, entendeu? Com uma sensação negativa. Super negativa, né, Beto? Poxa, pagar boleto todo mês? Ainda mais nesse momento, né, que a gente está até preocupado com toda uma questão financeira. Exato. Heloísa, essa questão de food truck, poxa, eu tô levando em consideração os eventos que os condomínios oferecem para eu decidir para onde eu quero me mudar. Então, isso é um fator importantíssimo. Finalmente aí, né, no mundo offline, as administradoras já conseguiram jogar um impulso. Agora, a grande questão é, e como é que eu jogo isso para o mundo digital? E daí, no mundo digital, a gente tem aí diversas ferramentas que a gente pode explorar, entre elas aí as redes sociais. Acho que é importante a gente explorar um pouquinho disso também, viu, Beto? Porque, poxa, a oportunidade está aí, né? Tá todo mundo na rede social, mesmo que a gente tiver na televisão, acompanhando séries, acompanhando filmes, acompanhando a Globo, a gente está aí com uma segunda tela na mão, e eu não posso mais literalmente descer para participar de um evento de food truck. Então, como é que eu levo isso para o ambiente digital? Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu tenho visto ações muito legais, Sara. Você, Heloísa, já deve ter visto também, por exemplo, em condomínios, as pessoas se organizando para fazer festa de aniversário, um parabéns coletivo, e toda essa comunicação sendo feita via redes sociais. O WhatsApp está aí como uma ferramenta poderosíssima, né, para essa comunicação em massa. E é o que a Sara falou, a gente tem uma segunda tela nas mãos que hoje se sobrepõe até o que é a TV. A gente fica muito mais tempo no celular, né? Então, o que tem no celular à nossa disposição que pode facilitar essa comunicação, né? Estou citando aí o WhatsApp para comunicação de massa, mas a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem vídeos no próprio IGTV do Instagram, YouTube, e uma gama de possibilidades aí, como você falou assim, eventos online, por exemplo, a gente pode usar ferramentas aí
de videochamada, por exemplo, para reunir esse pessoal. O fator humano ele não pode se perder, principalmente nesse momento, né? Então a gente precisa fomentar a reunião, fomentar o relacionamento, fomentar o debate de ideias, e eu acho que é uma prática que pode ser perpetuada além pandemia, né? Então, se a gente começar a jogar isso como uma ideia agora, de repente, por que não, no futuro próximo, isso não venha a se tornar um hábito dentro dos condomínios, por exemplo? Com Sim, e certeza. pegando esse gancho, então, vamos falar um pouquinho mais sobre como as redes sociais podem ser usadas para gerenciar comunidades mesmo, para criar comunidades. Eu tenho visto algumas reportagens sobre pessoas que moram em condomínios e agora, por causa da quarentena, começaram a descobrir que existem vários grupos principalmente por interesse, pessoas com os mesmos interesses que elas nos seus condomínios, eram seus vizinhos. E antes disso, jamais que saberiam, teriam contato. Então, como que a gente pode usar administradoras de condomínios, enfim, podem usar as redes sociais para fomentar essas comunidades, para fomentar esses grupos e criar esses relacionamentos aí nessa era de pandemia? Antes de mais nada, né, como utilizar, acho que antes disso é quais redes sociais utilizar para esse momento, e daí tudo que a gente já falou no quesito de qual rede, qual frequência, qual formato de conteúdo, tudo Pesquisa. isso exatamente, tudo isso deveria ser levantado, né, de uma forma sutil ou de uma forma mais formal mesmo, né, como a própria pesquisa que o Beto sugeriu no começo aqui desse episódio, para que a empresa, de repente, também não invista muito tempo, né, em investir tempo também, eu investi aí um fundo financeiro, em, de repente, criar muitos conteúdos numa rede que não faça tão sentido para o público. A gente percebe hoje, né, que as mídias, percebe não, né, a gente tem diversos números aí nacionais e internacionais mostrando, as redes sociais mais utilizadas no Brasil são Facebook, YouTube, seguido por Instagram, que cresce cada vez mais, o WhatsApp, né, o brasileiro o Brasil é o país onde mais se utiliza o WhatsApp, então, nesse momento, o WhatsApp é nosso melhor amigo, né? O WhatsApp faz com que a gente mantenha o contato com todos os nossos entes queridos, ou até, literalmente, com o vizinho do apartamento do lado. Então, são redes sociais que podem ser exploradas? Com certeza. Isso quer dizer que, então, não faria sentido explorar uma rede social como o LinkedIn? Poxa, faria sentido também, dependendo, é claro, da estratégia da administradora, mas para relacionamento, a gente sugere que o perfil do público, ou literalmente que seja perguntado para o público qual rede ele tem maior preferência. Por exemplo, né, se a gente estivesse falando de um condomínio com um público mais jovem, a gente estaria falando muito mais de Instagram. Se a gente está falando muito mais de famílias formadas, um público, de repente, a partir daí dos 45, 50 anos, a gente está falando assim de deixa o Instagram de lado, vamos só para o Facebook. O WhatsApp virou o queridinho de todos, então, qual a rede e como utilizar essa rede, depende muito do público com quem você vai tentar criar esse relacionamento. Exato, eu acho legal complementar também, quando a gente pensa numa estratégia de rede social, para estar dentro das redes sociais, a gente tem que pensar em objetivos de conteúdo, né? Isso pode clarear um pouquinho quem está ouvindo esse podcast, esse episódio, no sentido de onde eu vou usar determinado assunto, né? Então, assim, eu vou falar de um mesmo assunto em todos, né? É legal a gente calibrar o tipo de assunto versus a rede social, né? A Sara falou, por exemplo, o WhatsApp hoje é o nosso queridinho, né? Ele virou a nossa janela para o mundo. Então, comunicados, tudo aquilo que é para ser de massa, dá para você jogar para o WhatsApp, por exemplo, né? Conteúdos mais visuais, conteúdos mais vamos dizer assim, de entretenimento, você pode jogar no Instagram, por exemplo, que tem muita imagem, dá para trabalhar vídeos curtinhos, por exemplo. No Facebook, principalmente pensando num público um pouquinho mais velho, que ainda gosta muito, né, dessa rede social, então conteúdo mais informativo, ou talvez links de notícias, então assim, definir quais são os seus objetivos e quais são as plataformas que você tem aí à sua disposição. Uma ideia que hoje me ocorreu num bate-papo prévio aqui com a Sara é aproveitar, porque assim, uma dor nesse momento das pessoas é, sem sombra de dúvidas, finanças, a vida financeira, né? E olha quantas pessoas não estão reunidas dentro de um condomínio oferecendo serviços, oferecendo
muitas vezes uma prestação de serviço e às vezes ela está parada ali, né? Então, por que não, de repente, usar um WhatsApp, por exemplo, para fazer uma rodada de negócios, um grupo de network, alguma coisa nesse sentido? Porque eu aqui no meu próprio condomínio, no meu próprio prédio, já me peguei pensando, poxa, quantos profissionais devem ter aqui e às vezes eles poderiam sanar determinadas necessidades que eu tenho nesse momento e não estou encontrando. Então, perceba que esses objetivos, eles são objetivos vivos, de acordo com o dia a dia, de acordo com o nosso cotidiano, e a gente vai entendendo qual rede social, qual plataforma é melhor para a gente comunicar isso. Perfeito. Se eu puder fazer um comentário ainda, Beto, concordo 100% com o que você falou, mas também que a administradora ou a imobiliária, que eles tenham também a definição de que tipo de conteúdo eles querem, que eles precisam passar, né, para o seu público, porque uma coisa também são conteúdos informativos, que num momento, né, de muitas pessoas juntas no mesmo ambiente, alguns informativos são essenciais, até inclusive, né, de boas práticas, todo mundo pode descer ao mesmo tempo, sim ou não, provavelmente piscinas fechadas, quadras fechadas, e também a criação de conteúdo que vai gerar relacionamento e engajamento. São conteúdos completamente diferentes e que talvez envolvam plataformas diferentes, a opção de engajamento entre o público, né, sim ou não, acho que isso também é bem importante ser definido. Boa, concordo. Bom, e aí fica para a administradora junto com o síndico de conectar as pessoas mesmo. E aí, pensando um pouquinho nisso, quando a gente junta tanta gente, tantas pessoas diferentes, vai dar um mini caos inicialmente. Pelo menos em alguns canais isso pode acontecer, em grupo de WhatsApp, por exemplo, ou alguns grupos de Facebook, se for permitir, enfim, publicações sem algum filtro prévio, assim por diante, ou, enfim, tem algumas dicas de definição de diretrizes, quais práticas quem estiver organizando esse tipo de comunidade virtual pode adotar antes de criar para garantir uma certa ordem, ou então para poder lidar com os possíveis conflitos que possam surgir aí? Legal. Vou daqui, tá, Ótima Sara? pergunta, tá. Muito legal mesmo. O gerenciamento de crise, ele é uma variável aí, uma tarefa que deveria ser pensada em tempo real sempre, né? A gente deveria pensar mais nisso e não só pensar nisso quando a crise já estivesse instaurada. Com certeza. Eu costumo dizer que a gente tem que se antever à crise. Então, Heloísa, antes de qualquer problema acontecer, eu já tenho que criar, de repente, o meu manual. Enquanto administradora de condomínio, eu tenho que criar o meu manualzinho de boas práticas, de boas regras, o que eu vou fazer se isso acontecer, se tal coisa acontecer, se tal coisa acontecer. Porque quando a gente fala de reunir pessoas, fatalmente o conflito ele vai acontecer, e não necessariamente isso é ruim. Às vezes do conflito pode surgir algo positivo. Você vai falar assim, poxa, não sabia que isso poderia acontecer e acabou acontecendo. Então, esse manual de prevenção de crise, que eu estou sugerindo aqui, talvez seja uma lição de casa importantíssima aí para as administradoras começarem a pensar. Então, desenhar cenários de possíveis crises e o que vão fazer baseados no público-alvo que eles têm para sanar, para solucionar. Geralmente, num cenário de crise, a primeira coisa que você precisa fazer enquanto marca, enquanto empresa, é se posicionar. É emitir uma nota, falar que você está ciente daquilo que está acontecendo, que você vai estudar os cenários, ou já propor uma solução, e isso é a primeira coisa que o público espera num cenário como esse. Ou as regras em si, né, Beto? No caso, se fosse, poxa, vamos criar um grupo no Facebook para comunicação interna. Ó, pessoal, as regras são essas, e daí administrar essas regras. Exato, porque o que é combinado não é caro, né? Então, se nesse manualzinho prévio que a gente está sugerindo, você já definir quais são suas regras, por exemplo, nesse cenário de pandemia, como a Sara falou, não pode usar tal lugar, não pode sair para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Essas regras, elas precisam estar muito claras, elas precisam estar muito divulgadas, porque aí qualquer exceção a essa regra que vai gerar crise, ela pode ser gerenciada com você foi avisado, entendeu? É uma advertência ali verbal ou mais formal. Falando de conteúdo, o que eu costumo orientar muito nesses cenários de prevenção de crise também, quando a gente vai gerar conteúdo, é a gente não se ater aos gatilhos de modismo para criar conteúdo, sabe? Às vezes eu quero fazer um postzinho para dar um engajamento e eu vou fazer alguma piadinha com o time de futebol
ou eu vou usar alguma questão política, ou eu vou usar religião, ou eu vou usar alguma questão ideológica. Pense que você você é administradora de condomínio, você tem um monte de pessoas e posicionamentos e crenças, e então isso também pode gerar muito ruído, isso também pode gerar crises se você tomar partido de alguma coisa que não deveria tomar. Então, às vezes a gente fala, crie conteúdos que vão engajar, que vão fazer a pessoa compartilhar, que vão fazer a pessoa marcar pessoas ali, mas tome muito cuidado com essas questões de polêmicas. Elas não cabem nessa relação, principalmente administradora de condomínio e condôminos, que no final das contas a gente quer equilibrar essa relação e deixar que essa convivência cada vez mais harmônica possível. Finalizando isso aí, é pensar num pré-crise, num durante crise e num pós-crise. Então, se você ainda não tem, você que está nos ouvindo, crie um manual de prevenção e gerenciamento de crise. Vale muito a pena para qualquer negócio que se preze no mercado, pensar, antever, imaginar o que você pode fazer e colocar também depois nesse próprio manual crises passadas e como que essas crises foram superadas, e aquilo vira uma caixa preta para que futuras administrações possam se basear no que já foi feito, no que aconteceu, riscos que já foram sanados, desvios de conduta, para que isso fique muito mais fácil no futuro. Sim, lembrando, Beto, que também, né, para quem não necessariamente é um comunicador, por mais que a gente aprenda boas práticas de mercado, muito das crises em si, a solução para essas crises também são descobertas no dia a dia, a gente não pode deixar de falar isso. Então, além vamos dizer assim, das boas práticas em si, das regras em si, um item muito básico de gerenciamento de crise é o monitoramento constante. Então, se a administradora abrir um canal de comunicação, poxa, ela tem que ficar ali 100% responsável para constantemente administrar, literalmente, ou monitorar aquele ambiente, aquele canal que foi criado para que o público como um todo não fique insatisfeito e queira sair, né? Porque, poxa, de repente a administradora cria um case super legal, cria, né, comunicados via, de repente, WhatsApp ou e-mail, uma coisa um pouquinho mais formal, de uma forma informal, de repente, um grupo no Facebook ou um grupo no WhatsApp para dúvidas do dia a dia, o próprio engajamento de todos, como o próprio Beto disse, ou, de repente, criar conteúdos específicos para entreter os moradores, né, isso através aí de vídeos no Instagram, no YouTube, enfim, mas, poxa, me empolguei como administradora de condomínio e criei 5 canais, 10 canais, bom, naquele momento você passa a ser responsável por administrar e monitorar todos esses canais, porque crises vão acontecer, seja ela uma crise considerada uma coisa mais discreta ou uma crise muito mais profunda, elas vão acontecer porque a gente está lidando com pessoas, e pessoas muito tensas, né, nesse momento que a sociedade como um todo está vivendo, então vai também da administradora se responsabilizar por criei o canal, deixa eu monitorar e fazer meu bom trabalho em cada um desses canais. E às vezes, Sara e Heloísa, a crise ela nasce justamente do não monitoramento de um comentário num post, por exemplo. Aí a pessoa que já está, de repente, um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa, ela se sente negligenciada ali, aí ela vai mandar o print daquele post com aquele comentário sem resposta, e aquilo pode virar algo muito maior e o não ter monitorado aquilo pode gerar realmente uma situação embaraçosa ali naquele condomínio. Sim, vai virando uma grande bola de neve, né, que vai Exato. se enchendo. E, bom, só para pontuar uma coisa que me veio à mente, nesses momentos também é importante deixar bem claro quais canais de comunicação e para qual determinado objetivo que são oficiais e que são os melhores, né. Muitas vezes a gente cria uma página no Facebook ou uma conta em alguma rede social, por exemplo, e não deixa claro para onde uma pessoa que está querendo fazer uma reclamação, por exemplo, pode seguir, e aí a pessoa acaba no inbox e muitas vezes não há um monitoramento consistente dessa rede social, e aí a pessoa fica abandonada, e aí vai criando esse grande mal-estar. Então, se for criar qualquer página em rede social, acho que é muito importante que se deixe bem claro quais são os canais de comunicação que essa empresa tem, além dessas redes sociais, e para que cada canal, cada rede social vai servir, cada canal vai ser usado. Agora, nesse período de crise, a gente tem que também, talvez administradores
mais claro quais são os canais digitais, por telefone ou então por WhatsApp, se trabalha com WhatsApp, se tem algum recurso, como o da Superlógica, por exemplo, um aplicativo para a área do condômino, também deixar claro que existe, e trazer ali para trazer à luz, né, esses canais oficiais, que são muito mais fáceis de gerenciar às vezes e efetivos do que uma rede social, embora a rede social também possa servir para isso. É bom monitorar Sem dúvida, sem exatamente por dúvida. isso. Com certeza. Só para finalizar esse raciocínio, eu acho que a gente não pode esquecer o cenário à nossa volta, né? Então, assim, como que está o meu público-alvo? Como que está o meu cliente, né? No caso, o condômino. Então, assim, ele, nesse cenário que a gente está dizendo, né? Então, ele está inseguro, ele está com uma série de dúvidas, ele está com uma série de incertezas. Então, tudo que a gente puder facilitar e clarear a vida dessa pessoa, assim, no sentido de oferecer respostas para essa pessoa, dentro daquele micro cenário que ela está inserida, eu acho que vai ser bem visto e vai gerar uma sensação de alívio para ela, pelo menos que aquela situação ali de moradia está controlada, frente a tantas outras variáveis que ela não pode controlar. Sim, com certeza. E também antever as necessidades, né? Não só esperar a crise chegar, também antever algumas coisas e trabalhar um pouquinho à frente. Sem sombra de dúvidas. Sim. Com certeza. Bom, e agora me veio à cabeça enquanto vocês falavam sobre gerenciamento de gestão de crise e toda essa questão também do marketing negativo que muitas empresas têm gerado para si mesmas. Uma pergunta surgiu agora. Será que é hora de começar a vender pelo digital? Muitas empresas agora estão perdendo o espaço offline, muitas atuavam essencialmente com mídia offline e agora estão buscando aí começar no espaço digital, mas é hora já, e se for, como fazer isso então? Como começar a anunciar por redes sociais ou criar essa presença de vendas, Beto, Perfeito. Sara? Posso seguir, Beto? Pode seguir. Esse é um super momento para qualquer empresa de qualquer segmento aproveitar o fato de que pessoas estão em casa e estão muitas, né, com menos atividades do que no dia a dia ou com atividades diferentes e com muito mais acesso às plataformas digitais. Então esse é o momento para aproveitar, né, claro, da forma certa, esse novo ponto de contato com o público, porque muitas vezes as empresas querem criar estratégias, né, offline ou online, mas muito mais no mundo online, e daí vem a questão, como é que eu levo a minha audiência para essa plataforma? E de repente a audiência já está nessa plataforma. Então a questão de se é o momento ou não, eu vejo assim como um super momento de oportunidade. Agora, Luísa, você falou se esse é um momento para vender, e daí talvez a questão do vender seja um pouquinho, acho que é um ponto um pouco mais profundo, porque esse é o momento de repente, relacionar, explorar o engajamento, explorar a resolução de problemas, com certeza. Agora, a venda em si tem que ser muito mais. Algumas vendas fazem muito sentido para esse momento, né? Por exemplo, a gente vê aplicativos como iFood, Rappi, enfim, né, super se dispondo nesse momento para ajudar as pessoas, as pessoas, vocês não querem sair de casa, eu levo a alimentação até vocês. Agora, de repente, a gente vê algumas empresas querendo vender coisas que não necessariamente são necessidades básicas, né, necessidades do dia a dia das pessoas que não fazem tanto sentido nesse momento. Então, existe uma linha muito tênue entre ser útil e ser agressivo nesse momento em que diversas pessoas estão ansiosas dentro das suas moradias. E falando em linha tênue, Sara, e complementando, o momento é de oportunidade, mas ele não é de oportunismo. Então a gente tem que deixar isso muito bem claro, porque a nossa audiência, o nosso público-alvo, as pessoas em geral, elas estão muito escoladas em oportunismo. Então, se de repente uma comunicação chega para esse público-alvo e ele já entende que tem subentendido ali quero tomar vantagem desse momento que você está vivendo, isso vai ser sumariamente rejeitado, e aí a gente tem novamente um cenário de crise de marca, né? A gente tem vários cases aí de empresas que tentaram se posicionar de maneira oportunista em momentos de crise, foram rejeitadas, e alguns cases de empresas que nunca mais conseguiram voltar depois desse cenário. Então, assim, é um momento de se relacionar, sim, é um momento de migrar, às vezes, o seu negócio físico para um online, quando for o caso, quando houver essa possibilidade,
mas é um momento de tomar muito cuidado com o oportunismo. E, novamente, a gente cai no nosso primeiro tópico desse episódio, né? A entender quem é o meu público-alvo, o que eles estão esperando, que tipo de produto, que tipo de comunicação, que tipo de abordagem vai fazer sentido para ele ou não. Porque se eu tenho um entendimento disso de maneira muito clara, eu mesmo já vou ter a resposta se é o momento de vender ou se é o momento de apenas me relacionar com essa audiência. Perfeito. Excelente, perfeito. Então, vamos caminhando para o fim. O que vocês veem aí vindo no futuro para as comunicações digitais? O que a gente pode esperar nos próximos meses? Tanto administradores de condomínios como o mercado no geral. O que a gente pode esperar mesmo de como esses relacionamentos vão evoluir para se planejar um pouquinho melhor e enfrentar de uma forma mais assertiva? Ótima pergunta, Luísa. Delicadíssima, inclusive. Delicadíssima. Né, aí eu acho que, assim, para iniciar esse raciocínio, a gente tem que pensar do filosófico ao prático e do humano para o comercial, assim. Então a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um momento de transformação pessoal muito forte também, né? A quarentena e esse isolamento está mexendo com o emocional de todas essas pessoas. Então essas pessoas pós-quarentena não serão as mesmas que entraram lá atrás há 1 mês, 2 meses nesse processo, né? Então tem muita um momento que as pessoas elas estão muito ansiosas, elas estão mais angustiadas, elas estão revendo questões pessoais, elas estão revendo prioridades. Eu vejo muitas pessoas revendo assim, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo. Então comportamentos vão mudar, né, Beto? Nada vai ser como antes, né, Sara? Exatamente. Eu tenho falado muito sobre isso. Então, assim, o negócio, a empresa, a marca, o produto, o serviço, ele já tem que ter isso como radar, entender? E não vai dar para fazer marketing, por exemplo, como a gente fazia antes do coronavírus. Então, a gente vai ter que mudar mais uma vez, isso a gente vai aprender na prática, Heloísa, como a gente vai abordar, como que vai ser o cenário mercadológico ali no pós-pandemia. Né? A gente tem aí uma nebulosidade sobre quando a gente vai sair disso, se vai ser escalonado, se vai ser aos poucos, e quais negócios vão voltar a funcionar. Só que uma coisa é fato, a gente vai ter que usar toda essa bagagem, todo esse aprendizado, principalmente pessoal, para levar para as relações comerciais, né? Entender, por exemplo, o que é essencial numa relação comercial. Né? Entender que relacionamento, mais do que nunca, é o que solidifica uma relação, seja pessoal, seja comercial. Né? Entender que focar nas dores do meu cliente, mais do que nunca, vai ser um insumo primário aí para que eu faça negócio, para que eu feche uma venda, ou para que eu converta, de repente, uma pessoa que chegou até mim em um possível lead, de repente. Né, Sara? Acho que basicamente são essas transformações que a gente vai precisar analisar, gerenciar, estudar, assim, e assim, ainda que experimentalmente, né? Porque acho que muitas métricas vão ser modificadas ao longo desses próximos meses, né, Sara? Sim, eu concordo 100% com o Beto falou, até suspeito, né, como a gente trabalha juntos, a gente acaba tendo uma linha de pensamento bem similar. Eu só complementaria dizendo, poxa, Luísa, até quando vai essa situação? Uma coisa muito difícil, quem somos nós, né, para responder? Agora, mas assim, nosso papel, né, no caso, como estrategista de marketing, ou o papel das administradoras é monitorar o tempo todo, né, por exemplo, a gente está gravando esse podcast, a gente acabou de já ter uma extensão da quarentena no estado de São Paulo, então o nosso papel é monitorar o tempo todo e ver o quanto isso está impactando o público, como nos impacta, mas como impacta o público como um todo e as necessidades do público como um todo. Agora eu só complementaria, além do que o Beto falou, né, o comportamento das pessoas vai mudar? Com certeza, e a gente vai ter que avaliar essas mudanças? Com certeza. Agora, de uma coisa a gente pode ter certeza, a gente vai sair dessa crise com aqueles que não estavam adaptados às plataformas digitais, deram um jeito de se adaptar nesse momento. Nós já estamos chegando aí a 2, 3 semanas de quarentena, onde pessoas que não tinham, né, ferramentas de comunicação online passaram a ter essa comunicação.
Sim, sim. Não, eu acho que na verdade eu me expressei mal. Eu não queria uma previsão de quando vai acabar. Até porque as previsões mais otimistas são para até meses, anos, né. Meses, né? Exatamente, Sim, exatamente. Poxa, Luísa, meses, por favor, tá? não, eu li uma previsão mais negativa hoje que eram anos, mas tudo bem, vamos Oi, colocar meses. Luísa, deixa eu complementar uma coisa que me ocorreu aqui, que eu tenho visto bastante e tá um pouco dentro de tudo que a gente falou, de ações de engajamento. Claro. É, tem a solidariedade, ela também é uma pauta que engaja. Tá? Então a gente tem muitas pessoas em casa, muitas pessoas em home office, muitas pessoas dentro das suas casas e muita gente nesse cenário que está precisando da nossa ajuda. A gente fala de Hemocentro, a gente fala de ONGs, a gente fala de instituições, a gente fala de moradores de rua. Eu tenho visto algumas campanhas viralizando e pessoas se mobilizando. Eu acho que é também um papel das administradoras frente aos condôminos também, estimular esse olhar empático para quem tem menos. Porque hoje você pode ter pouco, mas tem alguém com menos ainda que você, e talvez você possa estender a mão para essa pessoa, e o olhar para o social talvez pode ser uma ferramenta de engajamento ali dentro do condomínio. Sim, sim. Ótima ideia. E daí vem um pouco naquela ideia que você deu hoje nesse podcast mesmo mais cedo, de criar ali um marketplace, de conectar as pessoas que têm negócios e podem oferecer serviços dentro dos condomínios. Também tem iniciativas de criar armazéns compartilhados, geladeiras compartilhadas, em que cada um coloca ali uma doação, um pouco de alimento que tenha sobrando em casa, e quem não puder ir para o mercado já, ou estiver, enfim, dificuldades, pode pegar ali aquele alimento e depois repor em algum outro momento. É doar o que pode, né? É doar o que pode, Isso, com doar o que certeza. pode, e também tem vários casos de jovens indo ao mercado para idosos, ou pessoas com doenças crônicas, e assim por diante. Então, no meio dessa crise a gente tem visto, claro, muita gente mostrando o pior delas, mas também tem visto muito mais gente mostrando o melhor delas, né, fortalecendo redes de solidariedade e colaboração mesmo, o pessoal trabalhando junto, que enfim, a gente, como eu ia dizendo, a gente não tem previsão realmente de um fim disso, definitivo, mas, agora acho que o pessoal está mostrando o melhor deles, e também é o nosso papel, é o papel de empresas e de administradoras também, de ajudar a conectar isso e fomentar, né, essas redes de solidariedade mesmo. Sem dúvida, isso engaja bastante. Quando Exatamente. você fala de ajudar, quando você fala de se posicionar de forma empática para alguma causa, alguma ação, eu trabalho muito com isso. Eu vejo que a gente consegue juntar a rede. A gente junta pessoas diferentes, com crenças diferentes, com ideais diferentes, todas em cima, em prol daquela causa. Então faz bastante sentido. Sim, tá todo mundo em casa, né, e a gente se sente tão impotente de ver as coisas acontecendo, e se a gente puder ajudar no nosso micro-universo, já é uma grande Eu, satisfação, e com eu certeza costumo todo mundo. dizer, Heloísa, que se a gente não tem boas notícias, vamos produzir as boas notícias, vamos ser as boas notícias, né? E talvez com ações assim a gente consiga isso. É exatamente isso. Exatamente. Bom, então vamos encerrando, terminando por aqui. Muito obrigada, Beto, muito obrigada, Sara. Vocês contribuíram imensamente, foi inspirador mesmo. Que Muito bom, obrigada eu mesmo. agradeço pelo convite de vocês, foi sensacional, né, Sara? Sim, É, super agradeço, super lógico também querendo, a gente acabou, né, de receber informação que a gente não tem mais, né, o evento esse ano, então vocês aí trazendo de repente tantos conteúdos legais para esse momento digital para o público como um todo. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. com certeza, fica meu parabéns também. Muito, muito obrigada mesmo pela participação. E bom, estamos terminando por hoje, mas você pode continuar ouvindo os demais episódios do nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts e demais agregadores. Aproveita e siga a gente também nas redes sociais e continue acompanhando todas as novidades e conteúdos digitais que a Superlógica tem. Até o próximo episódio.